O Senhor disse a Satanás: O Senhor te repreende, ó Satanás. Sim, o Senhor que escolheu a Jerusalém te repreende. Não é este um tição tirado do fogo? Zacarias 3, verso 2. Tema da semana: o grande conflito. Está no ar o programa Lições da Bíblia. Estamos começando, esse é o nosso segundo encontro desta nova temporada, onde estamos estudando o livro de Jó. Sempre é muito bom termos a sua companhia para juntos crescermos no conhecimento da Palavra de Deus. Quero lembrar a você que nosso guia de estudos, simplesmente ele sistematiza o que a Palavra nos diz. Ele é para nos ajudar a entendermos, a compreendermos ainda mais os planos que o Senhor tem para a nossa vida. Os nossos convidados desses dois primeiros encontros estiveram com a gente no último programa, pastor Josias Silva, que é o administrador financeiro da Rede Novo Tempo de Comunicação, que engloba aí rádio, TV, internet, a gravadora, okay, todas as mídias. E aí nós temos a TV Novo Tempo e também temos a Nuevo Tempo também. Sim, a Nuevo Tempo, que transmite para os países de fala hispana. Pastor, seja bem-vindo. Obrigado, pastor. É uma alegria estar aqui mais uma semana para nós estudarmos juntos aqui a Palavra de Deus. Pastor Toninho, pastor Antônio Tostes. É isso, pastor. Apresentador do programa Saldo Extra e o diretor da TV. Pastor, a gente sabe que a gente tem entre os vários aqui telespectadores, aqueles que fazem parte do Anjos da Esperança, que tem o objetivo de fazer com que a mensagem, que essas doações, né, levem a mensagem de salvação a todas as pessoas, né? E eu creio que para o senhor, como administrador, sempre tem sido uma alegria. A gente teve aí o programa do Anjos agora, no mês de setembro, né? Vendo as grandes bênçãos que Deus tem dado à TV Novo Tempo, né? Verdade, pastor Gilmar. Primeiramente, obrigado mais uma vez pelo convite de estar aqui, neste local tão aconchegante, onde nós estudamos a Palavra de Deus. E muito bem lembrado, o Lições da Bíblia está no ar, porque os Anjos da Esperança estão ao nosso lado. Portanto, mais uma oportunidade para nós agradecermos a você que mantém toda a rede Novo Tempo de Comunicação. Eu agradeço pelo seu apoio, a honra da sua audiência, por você confiar no nosso trabalho e estar ao nosso lado a cada dia. Esse é o nosso maior presente, a certeza de que do outro lado existem pessoas que confiam no nosso trabalho, nos dão a alegria de nos acompanhar e juntos irmos crescendo no Lições da Bíblia, né, pastor? Aprendendo com a Palavra de Deus. Exatamente. Vamos orar a Deus nesse momento, suplicando sua orientação ao estudarmos a Palavra. Pastor Josias, você pode orar, por favor? Tudo bem, vamos orar. Santo e bom Deus, mais uma vez nós queremos pedir a iluminação do Espírito Santo para que, ao nós abrirmos a Tua Palavra, ao estudarmos a Tua Palavra, possamos entender a Tua vontade para a nossa vida. Que o Senhor nos guie, a cada um de nós aqui, e também a todos os que estão nos assistindo. É o que nós pedimos por amor e em nome de Jesus. Amém. Para você que acompanha o programa Lições da Bíblia, nós oferecemos gratuitamente a revista Princípios. Aqui você vai descobrir os planos que o Senhor tem para a sua vida. É só você acessar o blog, o endereço que está aí na sua tela e solicitar, ou ligue no telefone que está aí, você vai receber gratuitamente a revista Princípios. Nós vamos, nesse momento, assistir, né, o nosso segundo encontro, mais uma vez a palavra do autor, pastor Clifford Goldstein, que é o autor do nosso guia de estudos desta temporada. Bem, de várias maneiras, o livro de Jó é sobre o grande conflito. É como se essa cortina fosse rasgada entre o mundo visível e o invisível. Iremos ver desde o início a realidade do grande conflito. Jó nos mostra que os acontecimentos no céu e na terra estão relacionados. E a maneira que vemos agora é uma visão limitada. Não podemos ver por completo. Então, tudo que o livro de Jó retrata sobre dor e sofrimento
e todos esses problemas que enfrentamos. Tudo isso tem a ver com o grande conflito. É muito importante entender o grande conflito para nos ajudar a entender o porquê de vivermos nesse mundo, o porquê de tanta dor e sofrimento, e perceber que esse grande conflito é muito maior do que podemos perceber. Não vivemos em um mundo distante e solitário. Muitos anos atrás, Isaac Newton nos mostrou que as leis da física no céu e na terra estão relacionadas. Eu penso que esse é um pequeno microcosmos desse grande conflito. Os problemas morais aqui da Terra estão relacionados diretamente com os problemas morais do universo também. Isso é o que eu penso sobre do que se trata o livro de Jó. Não esqueça, você pode compartilhar a palavra do autor com seus amigos e motivá-los também a estudarem a palavra. E a gente também tem colocado lá no nosso Face, www.facebook.com/lições da Bíblia, sempre um pequeno vídeo com um dos participantes com o resumo do programa da semana, também para você compartilhar com seus amigos, e você pode aí motivá-los a assistirem o programa e aprenderem mais da palavra de Deus. Vamos agora, como a gente mencionou semana passada, o autor começou pelo fim, né? E agora nós vamos entrar na história que está relatada no capítulo 1, que é o princípio, né? O início da história de Jó. Eu creio que seria interessante nós explicarmos um pouquinho para o nosso telespectador esse pano de fundo que Jó não viu, que é a guerra entre o bem e o mal, ou seja, a acusação que Satanás fez de que Jó era fiel porque recebia tudo, ou seja, a teologia da retribuição que a gente trabalhou semana passada. Então ele está sendo abençoado por isso que ele procura o Senhor. Vamos trabalhar um pouquinho para aquele telespectador que talvez tenha contato hoje pela primeira vez. Uau, está falando de mal, existe o mal? O que a Bíblia fala sobre isso? Pastor, você usou a expressão aí, este conflito entre o bem e o mal. Vamos procurar chamar este conflito entre o bem e o mal de o grande conflito, certo? Nós gostamos de usar a expressão, e é possível que você já tenha ouvido essa expressão aqui em alguns dos nossos programas. Existe realmente um grande conflito. Este conflito transcende este mundo. Nós sofremos consequência deste grande conflito em nossa vida, ao nosso redor, em nossa esfera de atuação, nós nos deparamos com situações adversas, como mágoas, injustiças, perdas. São consequências deste grande conflito. Este grande conflito não começou aqui nesta terra. Nós não vamos fazer um amplo estudo a respeito deste assunto, mas a Bíblia nos deixa informações de que esse conflito começou no céu. Quando não sabemos por quê, um dos anjos, que era um anjo proeminente e especial, o orgulho subiu ao seu coração, a soberba, e ele quis se exaltar. E para ter crédito no seu desejo, ele questionou o juízo de Deus. E aí esse anjo, ele foi expulso do céu. Então, este conflito surgiu no céu com o surgimento do pecado, que para nós é um mistério, não sabemos como isso aconteceu, mas uma coisa é certa, ele só aconteceu num anjo criado, porque Deus concedeu também aos anjos o livre-arbítrio. E Satanás foi expulso do céu e veio aqui para esta terra. Deus permitiu que ele aqui viesse. E ele limitou a ação de Satanás aqui, esta terra. Deus precisava agora vindicar o seu caráter perante o universo. Eu vou usar esta frase, vindicar, porque ele questionou o juízo de Deus e ele foi ouvido. E a Bíblia diz que ele, ao sair do céu, ele levou a terça parte dos anjos, que tiveram dúvidas e foram expulsos do céu. Então, este conflito que iniciou no céu, ele veio aqui para esta terra. Então, é bom nós entendermos que esse conflito, que é o pano de fundo, como você disse, para a história de Jó, ele começou no céu, não começou aqui nesta terra, e ele está tendo o seu desenrolar aqui, e aconteceu também na experiência de Jó. Ok, pastor, você quer comentar? Eu acho que o pastor Toninho colocou muito bem, esse conflito ele é um conflito que ele transcende o que nós podemos ver no nosso dia a dia. Ele começou fora da terra, começou no céu, com o questionamento realmente do caráter de Deus por Satanás, ou Lúcifer ainda, né, o anjo de luz, que era um ser belíssimo criado. A Bíblia
fala alguns detalhes, né, interessantes, até da aparência que tinha esse anjo lá no céu, né? E por orgulho próprio, então, ele resolve questionar a Deus. Então, nós devemos entender o seguinte, o conflito, ele se iniciou no céu, ele veio para a terra, e hoje o principal terreno do conflito que existe, ou desse grande conflito, que o pastor Toninho muito bem colocou, ele está no nosso coração, é pessoal. Satanás trabalhando para nos destruir e Deus trabalhando para nos salvar. Agora, uma coisa é nós temos que ter consciência e tranquilidade. Esse conflito começou há muitos e muitos e muitos anos atrás, mas ele não vai ser eterno. Muito bem lembrado. Ele não vai ser eterno, ele terá um fim. Pastor Gilmar, eu mencionei aqui essa expressão vindicar o seu caráter, a sua justiça, a base do seu reino. Na verdade, nós somos espetáculos para o universo. A Bíblia deixa claro que existem outros mundos, e vamos dizer assim, mundos não caídos, mundos que não conhecem o pecado, onde não existe o pecado. Porque o pecado se originou no céu e ele veio aqui para a terra, nós conhecemos a história no livro de Gênesis, como ele entrou aqui nesta terra. Então, aqui está revelando quem é Satanás, e aqui nesta terra está se revelando quem é Deus. A origem do mal em Satanás, e Deus restaurando o homem, como disse o pastor Josias, através desta obra. Então, nós vemos aqui, através dos atos de Deus, pela história, nós vemos na cruz ali o centro, vamos dizer assim, desse grande conflito, quando Deus mostra a todos os mundos que a base do seu reino é o amor, é a justiça. Sofremos, pastor, sofremos sim, mas temos que entender que muito maior do que a dor e o sofrimento é a graça e a misericórdia de Deus. A compreensão que nós apresentamos aqui na semana passada a respeito do que Deus tem para nós fará toda a diferença na nossa forma de enfrentar esse grande conflito que acontece na nossa mente e acontece no nosso coração. E nós temos a alegria de viver as dores, o sofrimento, mas em minha vida Deus revelar para o universo o seu caráter, a sua justiça, quando Ele transforma a minha vida e, através de Jesus Cristo, me salva para a eternidade. Então, nós sofremos, mas nós temos o privilégio de sermos testemunhas para o universo do grande amor e da graça de Deus. Por que é essencial que a gente entenda que existe um conflito, pensando na lógica da existência humana? Porque quando nós entendemos que existe um grande conflito, nós, por exemplo, entendemos a origem da dor, a origem do sofrimento, a origem da perda. Então, como explicar por que coisas ruins acontecem? Algumas atrocidades na sociedade, as guerras, é porque existe uma força do mal. E essa força do mal está atuando aqui nesta terra. E quando o ser humano se deixa levar pela força do mal, ele torna-se um instrumento desta força. E por isso, vemos tantas coisas ruins. Então, o grande conflito explica a origem do sofrimento. Segundo, qual é a razão da nossa existência nessa terra? É viver aqui uma vida passageira? Não. O grande conflito nos dá a certeza de que existe algo mais. Nós não nascemos por acaso. Existe algo maior que nos aguarda, que é a restauração que nós apresentamos aqui. Então, na verdade, o grande conflito ele explica esse drama que nós passamos aqui nessa terra, e esse grande conflito vai ter o seu final e todas as coisas serão restauradas. Eu acho que é interessante como já falei, como nós comentamos na lição da semana passada, né, no estudo da semana passada, Jó não tinha essa visão que nós temos tendo hoje aqui, porque nós estamos olhando de fora, nós estamos olhando, né, a vida de Jó, né, de fora, como se tivesse uma câmera, né, e nós estamos assistindo todo aquele que está se passando. E sabemos, agora nós vemos aqui através da revelação, né, que aconteceu, né, esse encontro entre Deus e os anjos, e Satanás estava junto lá, onde ele agora ele quer testar então assim o caráter de Deus, né, através da vida de Jó. Né, ele diz, não, Jó só é fiel a você porque, né, você manipula ele. Isso foi o questionamento desde a primeira batalha lá no céu que aconteceu. Sim. Né? Satanás dizendo, não, os anjos são fiéis a você porque você manipula os anjos, não é por amor. E assim, Satanás quis questionar também, né, a vida de Jó, né, se Jó era realmente um homem reto, fiel a Deus, temente a Deus, através disso. Então, nós entendemos agora esse grande conflito. De alguma forma, o livro nos beneficia para termos essa visão. Que Jó não tinha. Exatamente. E para a gente, né, como se a gente abrisse a cortina e visse, existe uma guerra. Então, agora o livro sim, nos beneficia para isso. Podemos entender, então, assim, que Jó sofreu
para ele tinha um peso na sua vida, no seu coração, porque ele achava que estava sofrendo por alguma coisa que ele tinha cometido de errado, porque essa era a cultura e o pensamento da época. Sim. Mas nós vemos agora que isso aconteceu por quê? Porque existe um grande conflito que não dependia só dele. Era algo cósmico, era algo além do que nós, ou que ele principalmente poderia entender naquela época lá, né? Muito bom. Vamos trabalhar um pouquinho os primeiros versos, do 1 ao 4. Acho que o senhor até leu no programa anterior, mas aqui fala de todas as características de Jó. Ele era um homem, Jó capítulo 1, versos 1 a 4, ele era um homem reto, íntegro, temente a Deus e tinha um bom contexto familiar. Mas tudo isso se reverteu, está no versos 5 e 6, né? Ele, em realidade, no 5 e 6 mostra que, apesar de tudo isso, ele intercedia por seus filhos. Que lições a gente tem diante disso tudo? Da integridade, de ser um homem temente, mas da necessidade constante de intercessão pelos seus filhos. Existe uma expressão que para mim é muito profunda, temente a Deus e que se desviava do mal. Então, Jó reconhecia a existência do mal e o que ele fazia? Se desviava dele. Esse é um exemplo para nós. Nós vemos um mundo cheio de ciladas colocadas pelo inimigo. O que vai fazer com que a gente reconheça o que é mal e possa se desviar dele? Uma comunhão com Deus. Jó era um homem que tinha comunhão com Deus, era um homem que se relacionava com Deus. Então, esta comunhão com Deus vai nos dar sabedoria para entendermos o certo e o errado, o santo e o profano, o verdadeiro e o falso, o bem e o mal. Então, esse discernimento acontecia porque existia um homem que era íntegro, reto, temente a Deus, que se relacionava com Deus. E qual é a prova que nós temos de que Jó se relacionava com Deus? O verso 5 nos diz aqui que ele levantava de madrugada para ir oferecer holocaustos ao Senhor. A primeira hora do dia deve ser dedicada à nossa comunhão com Deus. Antes de fazermos qualquer coisa, por que não fazer como Jó? Não oferecer holocaustos, porque não faremos mais isso, não fazemos mais isso, porque vemos o cumprimento, o sacrifício de Cristo, mas a comunhão pessoal com Deus, a oração ao Senhor e colocar como Jó fez. Coloca a sua família, os seus filhos nas mãos de Deus, interceda por eles. Então, essa integridade, essa retidão na vida de Jó era resultado de uma comunhão pessoal com ele, que lhe dava sabedoria para saber se desviar das coisas erradas que, porventura, poderiam aparecer pelo caminho. Porque apesar dessa busca, apesar de toda essa constância espiritual, isso dava para ele discernimento do que o mal existia, ele precisava se desviar. Eu sempre gosto de pensar que não existe percepção do mal se não houver comunhão constante. Eu acho que todos nós já ouvimos a história de que como algumas pessoas se envolvem gradativamente com o mal, com o erro, sem perceber que estão sendo envolvidas pelo erro. E essa percepção só vem através dessa busca espiritual. Foi bem colocado. Nós vamos para o intervalo, eu sei que você tem uma observação, guarda ela, não esquece, tá bom, pastor Josias? Tá bom? Nós vamos para o intervalo, nós voltaremos já. Você está acompanhando o programa Lições da Bíblia. Quero fazer aquele convite especial em todas as comunidades adventistas do sétimo dia. No sábado pela manhã nós temos o nosso momento de conversa do programa Lições da Bíblia. Você é convidado especial, chega lá, eu tenho a certeza que você será bem recebido e você vai poder conversar ali o que a gente tem conversado aqui, colocar suas ideias, sua opinião, né? Será uma grande bênção para você também, tá bom? Pastor Josias, sua observação. Eu só queria observar o seguinte, nós vemos ali nos primeiros versículos do livro de Jó, um cenário edênico, parece que tudo perfeito, né? Jó, temente a Deus, fiel, reto, uma família estruturada, um homem de posses, de bens. Mas interessante que, mesmo nesse mundo aparentemente perfeito, que a gente olha de fora, Jó tinha consciência que eles estavam num mundo caído. E por isso ele, como o pastor Lincoln comentou no último bloco aqui,
ele se levantava de madrugada, oferecia holocaustos pelos seus filhos, pela sua família, ele orava incessantemente por eles, né? Acho que essa é uma grande lição para nós, por mais que aparentemente está tudo bem na nossa vida, nossos filhos estão na igreja, estão temente a Deus, eu acho que nós devemos constantemente interceder pelos nossos queridos, pelos nossos familiares. E mesmo aqueles que estão fora também, aquelas mães, aqueles pais que oram constantemente, não devem parar de fazer isso. Nós vimos na temporada passada que a igreja todas as comunidades religiosas têm uma responsabilidade social e nós devemos realizá-la. Agora, por mais que eu reduza a fome, por mais que eu reduza o sofrimento, as diferenças sociais, eu nunca terei aqui nesta terra um ambiente de perfeição. Nunca haverá um ambiente de perfeição. Sempre haverá um ambiente de conflito. Por isso que a gente começou o programa dizendo que o grande fim é a restauração, né? Então, é legal a gente ter essa percepção constante de que nós vivemos num mundo imperfeito. Foi muito legal a sua colocação. Vamos trabalhar um pouquinho agora nesse pano de fundo? O mal existe? Como, de alguma forma, esse mal chega agora para atingir a vida de Jó? Existe um verso aqui, no verso 6 do primeiro capítulo, que diz assim: num dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Apenas uma observação, que nós deveríamos evitar qualquer especulação a respeito desse verso. Não dizer aquilo que não é verdade ou também não querer criar uma história em função desse verso. O verso diz que houve um encontro, certamente, pastor Gilmar, numa dimensão diferente desta terra. Não aconteceu aqui, aconteceu em algum lugar. E esses filhos aqui podem ser criaturas de mundos não caídos, os anjos. A verdade é que Satanás teve acesso a este encontro. Ele foi até lá. Deus o permitiu que ele ali estivesse. E aí Deus, então, faz a pergunta. Então perguntou o Senhor a Satanás: de onde vens? Satanás respondeu ao Senhor e disse: de rodear a terra e passear por ela. Então, aqui nós temos um encontro que vai gerar agora um diálogo, e desse diálogo vai discorrer todo o drama da vida desse servo, desse homem íntegro ao Senhor, que era Jó, quando ele começa a perder todas as coisas, e nós vamos discorrer sobre este assunto nesta temporada. Então, houve esse encontro, e ali houve um pequeno diálogo, e aí desse diálogo com Deus começa a discorrer todo o drama que aconteceu na vida de Jó. Que diálogo foi esse? Aqui nós vemos novamente Satanás, ele acusando a Deus, na verdade. A conversa, o pano de fundo foi uma acusação. Aqui, então, nós vemos aqui no decorrer do capítulo 1 aqui... Verso 8. A partir do verso 8, né? O Jesus o Deus como um pai orgulhoso, né? Acho que ele tem, quando um filho é um bom aluno, né? É um bom filho, a gente gosta de falar: olha, meu filho, esse trimestre aqui, esse bimestre, enfim, né? Tirou boas notas, enfim. E aqui Deus fala de Jó como também um pai orgulhoso. Ó, viste Jó? Né? E ali começa, então, um diálogo entre Deus e Satanás, entre o Senhor e Satanás. E ele repete o que começou lá no verso 1, né? Ele dá as qualidades ali, né? Sim, homem Deus afirma, íntegro, reto, temente a Deus, que se desvia do mal. Exatamente. Pode continuar. Então, Satanás responde ao Senhor no verso 9, né? Porventura, Jó de balde teme a Deus? Ou seja, porventura, Jó teria outro motivo para não temer a Deus? Satanás quer colocar assim: não, ele teme a Deus porque é mais que a obrigação dele temer a Deus, porque tudo que você faz por ele mesmo, né, ele tem mais que temer a Deus. E aqui discorre até o verso 12, essa conversa, então, e aqui nós vemos ali, então, um pano de fundo do que vai acontecer agora na vida, a partir desse início aqui, do que vai acontecer na vida desse servo de Deus que é Jó. Todas aquelas dificuldades que ele teve, as atrocidades, né, as doenças, as suas perdas. Por quê? Porque agora aqui Deus e Satanás travam esse grande conflito. Agora é interessante nós entender aqui que a gente fica assim: puxa, mas Deus, o que Deus tinha que dar permissão, conversa, né? O que Deus tinha que dar conversa para Satanás, né? Deus não é Deus? Não foi ele que criou Satanás?
o anjo, na verdade, de Lúcifer, né? Poderia ter destruído lá quando ele se rebelou, que foi a primeira parte. Não fez. Porque aqui nós entendemos o seguinte, sim, mas é um conflito. A nossa ideia de conflito aqui, né, a gente acha que conflito são duas partes que têm chance de ganhar, né? Se há um conflito, né, as duas partes devem ter chance de ganhar. Mas não é o caso aqui, né? Aqui é um conflito já com um perdedor, já certo, que é Satanás, né? Deus, lógico que não ia perder, mas Deus realmente tinha que provar o seu caráter, né? Assim como foi aquela acusação lá no céu de que os anjos serviam a Deus, né, porque tudo era bem, porque estava tudo bem mesmo. A ética de Deus aqui, ele tinha que realmente deixar essa oportunidade de Jó demonstrar que ele servia a Deus por amor, por temor. É interessante essa colocação. A ética divina diante dos conflitos. Essa ética divina se deu em não destruir Sim. Satanás, deixar que ele se revelasse, e a ética divina também de proporcionar a Jó revelar, né, quem ele era realmente. Muito interessante. Alguns aspectos importantes aqui, não querendo fugir do assunto, mas é importante nós termos essa compreensão. Deus não muda, Deus é o mesmo, é o que diz a sua palavra. A palavra também diz que Deus é misericordioso, Ele é longânimo, Ele não quer que ninguém se perca, que todos venham se arrepender. A Bíblia deixa exaustivos exemplos de pessoas que, no derradeiro momento de sua vida, reconheceram a Deus, o aceitaram e foram salvos, foram perdoados. Isso aconteceu com Satanás lá no céu, com Lúcifer. Certamente o Deus do céu não é diferente do Deus que lida conosco hoje. Satanás, com certeza, teve ampla oportunidade para reconhecer a sua falta, o seu erro e se arrepender. Não aconteceu, foi expulso do céu, ali ele selou o seu destino, ali terminou. Me permito colocar dessa forma, né, essa palavra, mas ali fechou a porta da graça, se nós assim podemos dizer, para Satanás e os seus anjos. Agora, se Deus houvesse destruído Satanás, ia ficar um ponto de interrogação. Vamos servir a Deus por amor, por temor, ou vamos servir por medo de Deus? Será que Deus foi justo em destruir Satanás? Então, Deus permitiu que se desenrolasse aqui nesta terra o drama do grande conflito, para que o universo todo reconhecesse o caráter deste Deus. E aí começa a história do livro de Jó. O livro de Jó não está na Bíblia por acaso, pastor. O livro de Jó está na Bíblia para nos trazer uma lição preciosíssima. Deus tem nesse livro uma riqueza, uma abundância de conhecimento, de lições a nos ensinar. Então, permite que esse homem temente a Deus passasse por provações. Dois aspectos importantes que nós devemos considerar. A prosperidade material não é sinônimo da bênção de Deus. Assim como a fidelidade a Deus não é garantia de prosperidade. Vamos sublinhar as duas frases, pastor, porque tem gente que gosta de anotar e depois compartilhar. Vamos lá, por favor. A prosperidade material não é sinônimo da bênção de Deus. Assim como a fidelidade a Deus não é garantia de prosperidade material. O homem tem a mania de olhar para a situação socioeconômica para traduzir se uma pessoa vai bem ou mal em sua vida. E talvez alguém pense assim, olha quantas coisas eu tenho, Deus está comigo, eu sou uma pessoa abençoada, eu sou uma pessoa próspera nos meus negócios, na minha vida. Eu pergunto, será que a bênção que Deus quer nos dar se limita às coisas dessa terra? Não, Deus quer nos dar algo muito maior. Deus pode dar a prosperidade material, claro, para que a gente ajude na pregação do Evangelho, para que possa ajudar o nosso próximo, mas nem sempre a prosperidade material é sinônimo de bênção. E Deus sabe o que é melhor para nós. Porque a gente pode estar falando para alguém que tenha limitações, ou não vê sua vida prosperar no sentido econômico, né? Aí vamos para a história de Jó. Deus agora diz assim para Satanás, você pode tirar tudo que ele tem, mas não toque nele, não tire a vida dele. Que a vida que é a essência, não é o que nós temos. Me permita dizer assim, nem a nossa própria família. Nós podemos perder a nossa família, eles podem estar salvos, mas a minha vida continua. Então, Deus permitiu que tirasse da vida de Jó aquilo que não era essencial. A riqueza, a matéria, a saúde. Então, Satanás agora começa a se desenrolar essa história de Jó como um exemplo para nós, que nós podemos perder tudo que nós temos. Mas a essência que é o nosso relacionamento com Deus, a nossa vida, este é o principal. E lá na frente da história de Jó, como nós vimos, Deus retribui aquilo que ele precisava, aquilo que ele desejava, a essência da vida. Alguém pode dizer assim, por que essas permissões divinas em determinados momentos? Porque a gente tem uma permissão divina, você pode, né? Aquele que talvez esteja olhando para alguma situação adversa, esteja passando, por quê?
a essa permissão, o que a gente diria para ele? Até o indivíduo que olha para essa história, mas por quê? Vocês citaram, é o caráter de Deus, porque o conflito primeiro ele acontece numa outra dimensão que existe. Não existe, a única dimensão que existe não é a nossa. Sim. Não somos nós aqui. Nós não podemos ver, não podemos perceber, mas existem outras dimensões. A luta entre o bem e o mal, nós podemos afirmar isso, está em outras dimensões. Acontece. Talvez nós não suportaríamos até ver isso, né? Se a gente tivesse os olhos abertos. Eu acho que, como já foi comentado aqui, nós não temos respostas para todas as perguntas, né? Principalmente nessa questão do grande conflito, do sofrimento, né? Por que algumas pessoas sofrem, outras não sofrem? Por que aconteceu isso comigo ou isso com alguém que eu conheço? Mas uma coisa Deus tem usado, né? É no sofrimento, muitas vezes, que nós nos tornamos mais íntimos de Deus. Às vezes as pessoas que não estão sensíveis para a mensagem de Deus, às vezes nessa hora, Deus usa esses momentos para trazer as pessoas para mais perto dEle. E nós vimos lá no último capítulo que nós estudamos na semana passada, né, que foi isso que aconteceu com Jó. Jó chegou a um ponto que ele realmente reconheceu, né, que tudo que ele tinha falado, que ele falava sem conhecimento, que ele não conhecia, que ele estava falando bobagem, quer dizer, que ele realmente, se Jó já era um homem reto e justo, antes de acontecer isso com ele saiu muito mais fortalecido lá no final. É o que realmente dá, que a história de Jó deixa nós a entender, né, que no final, apesar de ele já ser um homem justo e bom, ele saiu muito mais fortalecido por conta desses sofrimentos que aconteceram na sua vida. É desafiador para a gente, principalmente para aquele que está vivendo, está no meio do redemoinho. É extremamente desafiador. A gente não consegue, como você disse, a gente não tem resposta para tudo, a gente não tem... E aqui eu acho que Jó vem como um conforto para a gente. A gente também não consegue enxergar, como Jó não conseguia enxergar, né, o que está por trás da cortina. Só que uma coisa que tem que tomar cuidado, pastor, é isso exatamente aí, né? Nós hoje nós estamos tendo aqui uma ideia desse grande conflito, né, do porquê que algumas coisas aconteceram na vida de Jó, e agora podemos tirar a lição para aqui, porque algumas coisas acontecem na nossa vida, né? A gente tem que tomar aquele cuidado porque existia o pensamento judaico, dizia que todas as coisas que aconteciam porque Deus permitia, porque... Lógico que Deus permite, sim. Deus está no controle. Deus está no controle de tudo, sim, mas sim. Aquilo que nós falamos, existe a ética de Deus. Deus não interfere no nosso livre-arbítrio, nas nossas decisões, né? Então, é isso que acontece. Às vezes nós colhemos alguns frutos, mesmo que nós não tenhamos essa consciência de decisões erradas que tomamos ou que... né, alguém toma, né? E Deus muito respeita bom, isso. Muito bom. Mas aí a gente tem a percepção de que mesmo que eu tome decisões equivocadas em determinados momentos, colha frutos disso, Deus é capaz, porque Ele está no controle de todas as coisas, Ele vive acima disso, Deus é capaz de transformar tudo isso numa bênção para a minha vida, né? Fazer com que tudo isso de alguma forma retorne positivamente, mesmo que seja uma restauração final. Existe um ditado popular, isso não é iluminado, não é inspirado, mas tem um fundo de razão que diz assim: as provações são as cascas das bênçãos de Deus. Então, nós passamos por uma prova, por uma luta, por uma dificuldade, que pode ser resultado de uma decisão errada que nós façamos, mas também pode ser em decorrência deste mundo de pecado que nós vivemos. Nós vivemos uma sociedade contaminada pelo pecado e, por estarmos inseridos nessa sociedade, sofremos as consequências. A violência que está ao nosso redor é um destes exemplos ou destas consequências. Agora, Deus sempre tem algo mais. Deus tem o desejo, a vontade e quer a restauração em nossa vida. E Ele vai fazer de tudo para que essa restauração aconteça. Hoje é espiritual, mas no futuro será completa, plena, como aconteceu na vida de Jó, como uma ilustração. Vamos colocar mais uma vez, como mencionamos a semana passada, da grande restauração final que será feita por Deus. Exatamente. O guia de estudo, só para citar, é que ele destaca que o conflito acontece numa outra dimensão. Então, antes de chegar aqui, ele se desenvolveu em outra dimensão. Mas ele chega aqui, e a gente tem uma série de textos bíblicos que evidenciam que nós estamos no meio dessa luta. Acho que é legal o telespectador ter noção
de que a Bíblia faz inúmeras referências. Eu acho que a gente podia citar, por exemplo, 1 Pedro, capítulo 5, verso 8, só para a gente aprofundar um pouquinho esse assunto. 1 Pedro 5, 8, diz que sede sóbrios e vigilantes, o diabo, vosso adversário, anda em derredor como leão que ruge procurando alguém para devorar. Então o conflito, ele existe, nós estamos no meio dele, estamos suscetíveis a qualquer momento, né? Por isso devemos nos desviar do mal, ou seja, aquilo que eu puder fazer, eu devo fazer. Algumas coisas são inevitáveis? São inevitáveis. Por isso, a entrega e a comunhão são importantes. Nós vamos para o intervalo e voltamos para o nosso último momento. Nós voltaremos já. Não esqueça, tem uma cadeira para você. Eu sei que está acontecendo aí na sua casa, você está no seu sofá, está no seu escritório, mas você faz parte deste nosso momento de crescimento do conhecimento da palavra. Nós voltaremos já. Voltando para o nosso último momento do programa Lições da Bíblia de hoje, sempre é muito bom ter a sua companhia para a gente crescer no conhecimento da palavra. Viu, pastor Toninho? Eu sempre pensei um dia a gente fazer lições com auditório, assim, sabe? Com as pessoas participando, ou na sala da casa de alguém, né? Isto vai acontecer, pastor, um dia. Estamos nos preparando para isto. Que beleza, porque eu fico imaginando, né, quando eu assisto os outros programas, quantas coisas eu gostaria de perguntar, né, ou de estar ali e também colocar minha opinião. E eu imagino você que acompanha o programa Lições da Bíblia, como que você deve ficar aí, como você deve, né, ficar motivado. Agora, não esqueça, se você pertence a uma comunidade adventista, você pode ter este momento lá no sábado pela manhã, você pode ali colocar suas ideias. E se você não pertence, você também pode, como eu sempre menciono aqui. Então você é sempre um convidado especial nosso, tá bom? Vamos para os nossos últimos momentos. Tem alguns detalhes importantes, o pastor Josias até comentou no bloco anterior que a grande questão, a grande intenção do inimigo era a essência da adoração. Qual era a motivação? Por que Jó adorava? É porque ele tinha todas as coisas? Por que a essência da adoração vai determinar se eu vou ser realmente feliz e vou ter a compreensão de Deus, independentemente dos resultados ou não? Nós devemos adorar a Deus por vários motivos. Primeiro, porque Ele é o nosso Criador. Então, nós devemos adorar aquele que nos criou. Devemos também adorar a Deus porque Ele é o nosso mantenedor. Ele nos sustenta, Ele nos mantém. E devemos adorar a Deus porque Ele é o nosso Salvador. Ele é o nosso Pai. Então, nós temos que olhar para Deus e construir a base do nosso relacionamento com Deus no amor, um amor sincero e expresso pelo próprio Deus ao dar o seu Filho para morrer por nós. E a própria Bíblia afirma que nós amamos a Deus porque Ele nos amou primeiro. Eu acredito piamente que Jó, a despeito das lutas e aflições, ele reconhecia este amor de Deus em sua vida. E ele sabia que, em meio a todas aquelas lutas, ele podia acreditar na restauração que viria para a sua vida, que haveria algo mais, que esse Deus que o criou não iria abandoná-lo, que esse Deus que criou iria enviar um redentor para restaurar a sua vida. E nós devemos acreditar nisso também, né? Na redenção que já aconteceu e na redenção final que virá por ocasião da volta de Jesus. É interessante, quando a gente vê a história, a gente vê replicado na história a mesma contestação que um dia aconteceu no céu. Por que os anjos adoram? Por que os anjos buscam? Como é a essência de Deus realmente? A gente poderia dizer, pastor, acho que esse episódio na vida de Jó, ele é uma miniatura do grande conflito, né? Porque realmente o mesmo argumento usado por Satanás lá quando começou o grande conflito lá no céu entre ele e Jesus, né, Satanás e Jesus, ele usou também para
para questionar ali, né, a fidelidade, né, a retidão de Jó, né? E eu acho que essas cenas iniciais aqui do livro de Jó, ele nos mostra assim se a gente pudesse talvez fazer um desenho assim, né? Existe o conflito cósmico, que que envolve todos os, né, todos os mundos, né, o universo de forma geral. Ele veio para a Terra. Nós vimos ali colocamos aqui alguns exemplos disso, né? E o senhor até citou, acho ali o exemplo de aquela passagem lá de Pedro, né, que o diabo anda ao nosso derredor, enfim, e há tantas outras ali. E vemos agora ele vindo para o coração de uma pessoa. E a gente pensa assim, puxa vida, mas será que então, nesse universo todo, eu, Josias, eu, Gilmar, eu, Antônio, nós temos Deus nos dá toda essa atenção de discutir sobre a nossa vida, né, sobre a nossa salvação com o diabo, com Satanás aqui, né? Isso me dá assim, um senso de importância que eu tenho para o coração de Deus, né? Legal. Jó, talvez ali algo tão minúsculo nesse contexto universal, mas foi um objeto da atenção de Deus, né? Ali, ao vindicar o seu amor, né? Dizer, olha, ele me serve porque ele me ama, né? Não é porque eu dou as coisas, tanto que pode tirar tudo dele, só não tira a vida, como o pastor colocou, não tira a vida dele, que é o mais importante, né? Que é o que eu quero preservar. E vemos então que nesse grande conflito, Deus se importa com cada um de nós. Uau. E que o que está no nosso coração. E você me fez lembrar, porque Jó vai perguntar, que é o homem para que dele te lembres? Que é o homem? Até alguns colocam assim, parece que Jó está sendo assim, eu estou aqui acabado, destruído, e o Senhor, muito legal isso que você colocou, né? Que é o homem? É a essência da criação, é o valor que eu tenho, né? Isso. Sim. Que você falou, eu olho o valor que eu tenho, né? Quanto eu sou importante, o conflito vai e chega em mim. Veja, Deus talvez ele se arriscou, vamos dizer assim, ao dizer, não, pode provar Jó. Né? Porque a essência dele é essa liberdade. Sim. Né? A essência dele é me dar essa liberdade, porque é a essência do caráter dele. É lindo. Legal isso, né? Isso é tremendo. E a grande revelação do amor de Deus, ela acontece na nossa vida individualmente. O apóstolo Paulo diz que nós somos espetáculos para o mundo, não apenas esse mundo aqui, mas para os mundos não caídos. Então, o grande amor de Deus, revelado através de seu Filho, para restaurar este mundo, para colocar fim a esse grande conflito, ele acontece na minha vida. Então, quando eu aceito a Deus, eu permito essa transformação na minha vida, eu estou demonstrando a todos, né, o amor e o caráter de Deus, a justiça de Deus se realizando em mim. Muito, muito bom. Acho que pensar dessa forma traz para a gente a responsabilidade, mas traz para a gente o conforto também, né? De que nada do que acontece no mundo, na minha vida, está fora desse cuidado divino. Isso é confortador para a gente. Eu imagino quantos neste momento estão precisando desse conforto, os nossos telespectadores, que precisam ser olhados, né? A palavra diz que os olhos do Senhor passam pela terra, o Senhor busca os seus, vê cada um que está... né? Cada um que está buscando Ele diariamente. Então, os olhos do Senhor estão passando sobre a sua sala, aí, sobre sua casa, sobre seu escritório, né? Estão passando onde você estiver. Isso é confortador para a gente. Nada está fora do cuidado de Deus. A grande resposta, até o guia apresentou isso, para todo este conflito chama-se a cruz. Por quê? Porque a cruz é a essência de tudo isso. O que torna relevante, acima de tudo, o sacrifício é porque estava ali o próprio Filho de Deus. Então foi Deus que se ofereceu, o Filho de Deus, para vir aqui e restaurar a humanidade. Quando nós vemos a entrada do pecado, nós vimos ali que o salário do pecado é a morte, e a morte eterna. Mas Jesus veio e se ofereceu para morrer a morte como salário do pecado. Eu até mencionei isso aqui no nosso estudo da semana passada, que a morte que nós passamos nessa terra não é a morte como salário do pecado. Esta é a morte como uma consequência do pecado que está nesse mundo, a degradação natural causada pelo pecado. Essa é o sono. É o sono. O salário do pecado, que é a morte, que será concedida
será a sentença final, ela virá acontecer um dia e todos vão ressuscitar, todos vão ressuscitar. E aí vão receber então o salário do pecado, que é a morte eterna, aqueles que não aceitaram este sacrifício de Jesus Cristo, essa morte que nós chamamos de uma morte substitutiva. Eu devo morrer como o resultado do meu pecado, mas Jesus veio e ele morreu no meu lugar. Ele está oferecendo a sua morte para ser a minha morte. Então, a morte de Cristo se transforma na minha vida. Então, a cruz é o centro do grande conflito, se nós podemos colocar desta forma, porque a grande resposta de Deus, revelando, de um lado, a obra de Satanás, que é destruir o homem, e do outro lado, a obra de Deus, que é salvar o homem. Então, ela é o grande centro. E eu afirmo, ali Satanás foi definitivamente vencido. Ele é derrotado. A nossa vitória, ela é certa, ela é segura, porque ela foi concretizada no sacrifício e na ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, esse grande conflito, ele está ainda se desenrolando, mas o final dele já está certo. O final do grande conflito nós já sabemos qual é. Será o fim definitivo do mal, Satanás e seus anjos vão ser destruídos e nós, então, teremos a alegria de viver a eternidade com o nosso Salvador Jesus Cristo. Será o fim da morte, o fim da lágrima, o fim da dor é o que está descrito na palavra de Deus. Porque o grande objetivo de Satanás, ao tentar Jó, era fazer com que ele negasse verdadeiramente o Deus que dava para ele a ligação eterna. Esse era o grande objetivo. Que ele viesse blasfemar contra Deus. Exatamente. E às vezes nós ouvimos alguém, ouvimos e vemos alguém dizendo assim, onde estava Deus? Por que Deus fez isso? Por que é assim? Deus não está ligando mais para esse mundo. Olha quanta coisa terrível está acontecendo. Quando nós vemos uma catástrofe, um atentado terrorista, as pessoas questionam este controle de Deus. Você até citou no último, Onde estava Deus? Você citou, acho que o 11 de setembro, que numa capa, numa página de um jornal, estava a pergunta, onde estava Deus quando aconteceram os atentados terroristas de 11 de setembro? Deus estava no mesmo lugar, foi a resposta de uma cristã, uma escritora, quando seu filho morreu na cruz para salvar aquelas pessoas. Então, a cruz realmente é a grande resposta de Deus. A cruz, na verdade, ela sela o fim do grande conflito, mesmo que ele se desenrole. A vitória está certa. E quando Jesus ressuscitou e deixou nesta terra, ele disse, eu voltarei para dar o fim ao grande conflito, quando ele vai voltar a essa terra e vai restaurar todas as coisas. Muito bom, pastor, você quer comentar? Isso aí, eu acho que a cruz realmente ela é a nossa garantia visível, que nós realmente estamos, se nós nos ligarmos a Deus, ficarmos do lado de Deus, nossa vitória ela é certa, porque a partir da cruz Satanás realmente não tem mais nenhuma chance de... Ele nunca teve, na verdade, mas a cruz realmente ele veio para selar o fim de qualquer esperança que ele poderia ter de que a humanidade não teria mais jeito, mais solução, porque Jesus tomou sobre ele nossos pecados, nossa culpa, e ali então ele não teria mais argumento contra Deus, porque Deus é justo, então faça justiça, mas não é amor também? Como é que você vai amar sendo justo? Às vezes as pessoas confundem, ou você é justo ou você é amoroso, você é graça ou é misericórdia. Nós temos dificuldade de fazer essa relação. E na cruz, a justiça e a misericórdia se encontraram. Agora, pastor, permita acrescentar algo mais, que eu sei que o tempo está indo embora. Nós estamos falando do grande conflito, que é um conflito cósmico, que começou fora desta terra. Ele alcança uma outra dimensão, porque apesar de a história do pecado estar restrito a esta terra, a este planeta, mas ele é um conflito cósmico. Sim. Está se revelando para todo mundo o caráter de Deus, o caráter de Satanás. Agora, onde é o grande terreno do grande conflito? Onde é que ele acontece? Nas guerras entre povos, entre nações, no preconceito e tantas outras coisas que nós vemos na sociedade? Não. Aqui na nossa mente. Aqui é o terreno onde está acontecendo a essência do grande conflito. Então, eu sou uma parte e cabe agora eu permitir que o Espírito Santo de Deus entre na minha vida para que eu vença esse grande conflito. Não por mim, mas pelos méritos de Jesus Cristo, pela graça estendida na cruz. Então, o grande conflito, eu não devo ficar olhando só para fora. Pense que esse grande conflito está acontecendo na minha vida, na minha mente, nas escolhas e decisões que eu faço a cada dia, todos os dias. E eu preciso ter discernimento espiritual, que vem com a comunhão com Deus, com a presença do Espírito Santo, para que eu vença
neste grande conflito com Jesus Cristo, através de Jesus Cristo e por Jesus Cristo. Ele nos deu a vitória, mas eu preciso recebê-la, eu preciso aceitá-la. Quando o senhor citou, hoje o conflito se restringe à terra. Toda a terra é esse espetáculo que você citou. E aí quando você diz acontece dentro da minha mente, lógico, os resultados a gente percebe nas calamidades, mas ele está acontecendo aqui dentro de mim, porque eu tenho uma escolha para fazer. É isso. Né? Eu tenho uma decisão para tomar, que foi a mesma decisão de Jó. E aí eu sou atingido por tudo que vai acontecendo ao meu redor. Seja o contexto econômico, familiar, saúde, mas o conflito continua acontecendo dentro da minha mente. Ele vem, eu tenho os efeitos, mas a decisão é dentro da mente. Que era o mesmo conflito de Jó. Esse conflito, essa batalha, esse conflito, ele é diário, na verdade, na nossa vida, né? Essa decisão, da nossa parte, só basta escolher, né? Porque o que era preciso ser feito para nós sairmos vitoriosos nesse conflito já foi feito. Como vimos aqui, a cruz, ela foi única e suficiente para resolver esse problema, né? Então, o nosso papel hoje nesse conflito é escolher o lado que nós queremos ficar, né? E a essência da escolha, eu diria, a essência da cruz é a prova de amor de Deus. Que deve ser essa minha motivação. Sim. Porque eu sou um seguidor. Porque Ele me amou primeiro, o Senhor citou isso, né? Então, a maior prova de amor que existe chama-se cruz. E eu gostaria de citar o texto que encontramos em Hebreus, capítulo 2, verso 14, que diz: pela morte de Jesus Cristo, Ele destrói aquele que tem o poder da morte, que é o diabo. Então, ao mesmo tempo que a Bíblia diz assim, o diabo está aí, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. A mesma Bíblia diz que esse diabo que está bramando como leão, ele foi vencido pela morte de Jesus Cristo. Então, a morte de Jesus, ela destrói aquele que tem o poder sobre a morte, como o salário do pecado, que é o diabo. Então, o diabo trouxe nele, né, com o pecado aqui para essa terra, a consequência do pecado é a morte. Mas Jesus, ele aniquila a morte, definitivamente. A morte de Cristo nos dá segurança, certeza da vida, a vida eterna que nós teremos. Ou seja, a grande resposta de Deus é a cruz. Eu gosto também muito de Romanos 3, 26, onde diz que a morte de Jesus em nosso favor, Cristo nos faz justo, Ele é o nosso justificador, né? Então, eu acho que nós temos aí, pastor, ao mencionarmos a história do grande conflito, nós devemos ficar com esta principal aplicação para a minha vida. Eu estou inserido nesse grande conflito, ele está acontecendo hoje, mas eu posso ser vencedor por meio da cruz de Jesus. Amém. Deus seja louvado por isso, que essa esperança motive muito a você, a sua vida, independentemente da situação que você esteja passando. Obrigado, pastor Josias. Obrigado, pastor Toninho. Foi um privilégio a gente estudar a palavra de Deus juntos. Nesses 2 primeiros encontros, eu tenho a certeza que motivaram o nosso telespectador a acompanhar toda a temporada. Vamos agradecer a Deus. Pai do céu, obrigado pela maior expressão de amor que existe, que foi a cruz de Jesus Cristo, pela vitória. Por isso nós queremos aceitar esse amor, queremos viver para um dia vivermos felizes eternamente. Amém. Que cada telespectador seja abençoado com esta verdade, que ele aceite. Eu clamo por isso em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Não esqueça as palavras de Jesus e conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Um abraço e até o próximo programa Lições da Bíblia.